Renda fixa ou fundos imobiliários? Se você já investe ou está começando a investir agora, muito provavelmente você está com essa dúvida ou já teve essa dúvida. Qual que vale mais a pena investir, Danilo? Na renda fixa ou nos fundos imobiliários? Renda fixa pagando cerca de 14% ao ano, aí a gente acha alguns títulos pré-fixados. CDB com liquidez diária pagando 110% do CDI. Fundos imobiliários tem aquele risco de mercado, enfim, qual que vale mais a pena? Deixar a grana só na renda fixa? Bora conversar sobre isso no vídeo de hoje, vem comigo. É muito comum eu receber esse tipo de pergunta, principalmente lá no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui em cima, ó, o editor vai colocar aqui em cima pra você o arroba eu, Danilo Silva, me segue lá, pode mandar direct. E é muito comum eu receber perguntas desse tipo. Danilo, será que vale mesmo a pena eu investir em fundos imobiliários? Cara, na renda fixa eu tenho segurança, tenho proteção do FGC e tá pagando 14% ao ano, será que realmente vale a pena? Bom, bora entender primeiro quais são aqui as diferenças entre renda fixa e fundos imobiliários. O que é renda fixa? Renda fixa é você emprestar o seu dinheiro, que você pode emprestar para banco, principalmente, né? CDB, LCI, LCA. Você pode emprestar para o governo através do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, ou você pode emprestar para empresas. Tá muito comum hoje você emprestar através de debêntures, tá? Quais são as vantagens da renda fixa? Bom, em primeiro lugar, o que todo mundo fala, né? Traz uma certa segurança, porque a maioria dos títulos, pelo menos os que são ofertados pelas corretoras, tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil reais. E aí, com essa segurança a mais, além da segurança da instituição, com essa segurança a mais, você tem aí um baixo risco. Só que também, baixo risco significa uma rentabilidade menor. Eu sei que pode parecer estranho falar uma rentabilidade menor, né? Se a gente olha uma Selic hoje em 13,75, títulos rendendo 110% do CDI, então a gente pode... rentabilidade menor, baixo risco, estranho. Mas calma lá, a gente já vai chegar nesse ponto, né? Quais são as desvantagens da renda fixa? Como eu falei, baixo potencial de ganho automaticamente, né? Por conta do baixo risco, tem um baixo potencial de ganho, tem a questão do efeito da inflação ali dentro do seu título de renda fixa e na maioria das vezes a liquidez é só no vencimento, né? Hoje você encontra alguns títulos que tem liquidez diária, o que eu mais gosto é do Banco Sofisa, que paga 110% do CDI, é um título muito bom para liquidez diária, mas a maioria é mesmo para longo prazo, tem que ficar um ano e meio, 2 anos, e eu não acho muito legal você perder essa liquidez, tá certo? Agora vamos falar dos fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Aqui muda completamente o jogo. Você não está emprestando seu dinheiro para ninguém. Você está se tornando dono de um conjunto de imóveis. Dependendo do fundo. Tem fundo de todos os tipos. Fundo de imóveis, fundo de shoppings, fundo de galpão logístico, fundo de papéis, que ao invés de investir no imóvel, ele investe no CRI, ele investe em papéis indexados a imóveis, né? É muito comum fundo de papéis, principalmente agora com taxa de juros alta. Esses fundos dão uma boa rentabilidade. Então você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você está se tornando dono daquele negócio junto com diversos outros cotistas. E quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Em primeiro lugar, potencial de ganho, né? Tem um potencial enorme de ganho. A diversificação, embora você invista, né? E eu recomendo, se você está começando agora, a minha recomendação para você é, ao invés de focar em um fundo, diversifique. E qual que é o número máximo de fundos que eu tenho que ter na minha carteira, Danilo? Olha, de 3 a 5, de 3 a 6 fundos, no máximo. Mais do que isso, você vai se embananar, vai dar problema, beleza? Não tenha mais do que 6 fundos imobiliários na sua carteira. Só que em um único fundo você já consegue fazer uma boa diversificação, porque naquele fundo você vai ter o CRI de diversas securitizadoras, você vai investir em diversos imóveis, galpão logístico, vai ter 6 galpão, 10 galpão, 10 shoppings, né, por exemplo. Então você vai ter vários imóveis com vários perfis de risco diferentes, por isso que você tem a questão da diversificação. Tem também a questão do imposto de renda, né, é isento para pessoa física, você não paga imposto de renda no ganho do aluguel, do provento. No ganho de capital você paga imposto de renda, né? No ganho do aluguel, você não paga imposto de renda. Mas nem tudo aí são flores. Quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? Primeiro, o risco de mercado, né? O que é isso? Os fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores, né? Dentro da Bolsa de Valores. Então, existem momentos ali, existem riscos sistêmicos que pode afetar o fundo imobiliário e a cota cair, né? Pode ter um risco que não é sistêmico, um risco que afeta diretamente o fundo, e aí precisa analisar, mas tem a questão do risco de mercado. Alguns fundos, hoje tá melhorando muito, graças aos influenciadores digitais, influenciadores de finanças, ao crescimento do mercado financeiro, muitos fundos têm ganhado liquidez, mas ainda assim existem fundos imobiliários que não têm liquidez, tá? Então tem que focar ali naqueles que têm liquidez. Eu já vou mostrar para você uma lista dos fundos que têm mais liquidez. E fundo imobiliário tem taxa de administração. Então, enquanto na renda fixa você não paga taxa de administração, no fundo imobiliário você paga taxa de administração, embora você não veja,
tem lá uma taxinha de administração. Mas é o seguinte, eu fiz uma comparação aqui de rentabilidade. Eu fiz uma comparação de rentabilidade mesmo. Coloquei na ponta do lápis quanto que rendeu. Eu comparei o 100% do CDI, tá? 100% do CDI. E eu comparei um fundo imobiliário, tá? Um fundo imobiliário, o MXRF11, que é o mais famoso da Bolsa de Valores. Tem o valor da cota base 10, então é muito baixo o valor da cota. E aí automaticamente é muito mais acessível. Eu comparei no ano de 2022. Então se você tivesse investido em dezembro de 2021, de 29 de dezembro de 2021 e resgatado no primeiro dia de janeiro agora de 2023, para ganhar essa rentabilidade completa do ano de 2022, quanto que você teria ganho na renda fixa e nos fundos imobiliários? Olha só quanto que eu cheguei. Para fazer essa comparação, eu considerei um investimento, um CDB que paga 110% do CDI, que é o caso do CDB do Banco Sofisa, tá? Não sei se ele pagava isso lá no passado, mas eu considerei 110% do CDI, para ser bem chamativo. E eu fiquei um ano inteiro completo. A alíquota de imposto de renda foi 17,5%. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui na tela para você, ó. Tô aqui na tela então com a minha planilhinha do Excel. Rentabilidade bruta deu aí 13,8%. 13,8% deu a rentabilidade bruta de dezembro até de 1º de janeiro, né? Primeiro dia útil de janeiro. Com R de 17,5%, a gente chega aí numa rentabilidade líquida, né? Deixa eu até colocar aqui, ó, rentabilidade líquida de 11,38%. Então, apliquei 10 mil reais. No final, eu tinha lá principal mais rendimento, 11.380 reais. Agora, considerando o fundo imobiliário MXRF11, já tá até aqui o resultado, né? Então, no último dia útil de 2021, a cota tava 8,39, o preço máximo da cota, tá? Então, eu peguei lá o preço máximo, 8,39. Nós compraríamos 1.190 cotas, o que daria R$ 9.984,10. No primeiro dia útil desse ano, 2023, a cota mínimo tava 9,54, tá? Então, para ser justo, eu peguei o mínimo, 9,54. Então, só de cota aqui, eu investi 9.984,10, resgatei 12.922,20. Só que nesse período, nesse um ano, eu ganhei rendimentos, o total de R$ 1.570. Então, se a gente for somar esses dois e fazer a relação de rentabilidade, né? Eu ganhei aqui 29,43%. Aí você fala, Danilo, mas tem aqui o imposto de 20%, né? Bora fazer aqui então, ó. Então, descontando o imposto de renda, porque isso aqui é o ganho de capital, né? A valorização da cota. Eu pago 20% de imposto de renda aqui. Descontando o imposto de renda, cai para R$ 10.338,08. Mais os rendimentos, que eu não pago imposto de renda e eu não tô considerando aqui no cálculo que eu reapliquei esses rendimentos. Tô considerando que eu peguei esse rendimento e coloquei no meu bolso. Eu teria aí um ganho de 19,27%. Então, em comparação, renda fixa me deu 11,38%, enquanto o fundo imobiliário MXRF11 me deu 19,27%. Então aqui, é claro que, mas está comparando com um único fundo. Teve fundo que se desvalorizou, teve fundo que caiu. Beleza, é claro. Eu posso trazer até aqui num outro momento, num outro vídeo, uma carteira de fundos imobiliários. Aliás, mostrar aqui para vocês um negócio. Ó, eu tô aqui no site da B3 e aqui é a composição do IFIX, né? O índice de fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então aqui tem os fundos com maior liquidez que existe, tá? Eu já baixei essa planilha, você consegue baixar ela. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu baixei a planilha e filtrei aqui, né? Coloquei na ordem do maior participação para o menor. Então a gente vê que a gente tem aqui, se a gente pegar os 10 primeiros, ó, vamos vir aqui, ó, os 10 primeiros são os que tem mais liquidez, né? Então, ó, esses são os 10 primeiros fundos imobiliários, o que tem aí mais liquidez, o que são mais negociados. O MXRF11 tá aqui, o XPLG11, o WIRDME11, KNCR11 também tá por aqui, HGLG11 também tá por aqui, são fundos conhecidos. Então, se você for investir, a minha sugestão é que você olhe para esses fundos, mas é claro, você precisa analisar o seu perfil, saber se de fato faz sentido para você ou não esse tipo de investimento, fundos imobiliários, se faz sentido pro que você tá buscando. Aliás, aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite. Eu sou consultor de investimentos credenciado pela CVM para poder montar carteira de investimento personalizada para você. E aí eu tô convidando você aqui para fazer uma reunião gratuita comigo. Tem um link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Você vai direto pro WhatsApp e vai conversar comigo ou com alguém da minha equipe pra gente marcar essa reunião que você vai fazer comigo mesmo. E a gente vai entender o seu perfil e poder ofertar para você aí, oferecer para você a consultoria de investimento personalizada. Se esse for o seu caso, se você precisa dessa consultoria de investimento,
investimento, clica no link aqui embaixo e faça a sua consultoria aí comigo, com a Triad Finance, tá até aqui o nome, ó, Triad Finance é a empresa que a gente tem aqui de consultoria financeira. Marca a sua reunião para ver se faz sentido para você, tá certo? Então você viu aqui nessa comparação que eu fiz, que aparentemente os fundos imobiliários, ele parece ser melhor, aparentemente é melhor do que a renda fixa. Mas ó, presta atenção, eu fiz aqui exemplos práticos, mas é importante a gente colocar um pouco do cenário econômico, né? Em primeiro lugar, a renda fixa, ela caminha junto com a taxa Selic, e a gente sabe que agora há uma tendência de queda na taxa Selic, né? A expectativa do mercado e de todo mundo é que a partir do segundo semestre desse ano a taxa Selic vai começar a cair, começar a convergir para baixo. Se isso se concretizar, fica mais vantajoso os fundos imobiliários. Só que no mercado financeiro você não pode ser reativo. O que é ser reativo? É uma reação após um dado, após uma informação. Não é assim que funciona. No mercado financeiro você já tem que fazer essa análise antes, entender o contexto, os caminhos que podem acontecer e já se preparar para isso. Por isso que se a Selic começar a cair, você falar agora é hora de investir em fundos imobiliários, pode não ser o momento certo, pode ser o momento errado na verdade, tá certo? Então você precisa observar isso. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente teve diversos problemas com fundos imobiliários que não deu muito certo, né? Fundos imobiliários que desvalorizaram, que receberam calote dos CRIs. Então, outro ponto importante, analisar os fundos imobiliários, saber quais os papéis que tem lá dentro, saber quais os papéis que de fato podem te dar calote, pode não pagar o fundo imobiliário. É importante analisar os fundos imobiliários também, beleza? Conclusão, os dois podem ser bons, tudo vai depender do que você está buscando, de como você formata a sua carteira de investimento. A minha sugestão para você, e é o que eu faço com a minha própria carteira de investimento, é o seguinte: para longo prazo, ações e fundos imobiliários. Ponto. Não tenho renda fixa para longo prazo, não gosto de renda fixa com vencimento para 1 ano, 2 anos, não gosto, não faço, porque perde muito a liquidez e eu acho que liquidez é um ponto muito importante para o investidor. Renda fixa é só para dinheiro de passagem, é uma grana que tá ali, que eu vou precisar logo ou para minha reserva de oportunidade, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, me ajuda a bater uma meta aí de 10 mil inscritos até o final desse mês, então se inscreve no canal, ativa o sino aqui também e deixa o seu comentário, o que você acha, é melhor renda fixa ou os fundos imobiliários? E se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, eu vou deixar meu Instagram, vai aparecer por aqui em algum lugar, @Danilo Silva, me chama lá, segue no Instagram, chama no direct que eu bato um papo com você, troco uma ideia e não esquece, marca a sua reunião gratuita pra gente ver se faz sentido pra você uma consultoria de investimento. A gente se vê num próximo vídeo, obrigado por ter ficado até o final desse, um grande abraço, tchau, tchau.